Em ato surpreendente, o ministro Fux suspendeu o julgamento de Débora dos Santos, que é presa política do 8 de janeiro. Será que sentiram a pressão? Por falar em pressão, Trump anunciou a medida mais dura contra a Venezuela até agora. Veremos isso e muito mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. O julgamento de Débora dos Santos já está 2-0 pela condenação. Isso porque Moraes e Dino votaram para condenar essa mãe de 2 filhos a 14 anos de cadeia por escrever "Perdeu Mané" com um batom numa estátua horrorosa em Brasília. Então, faltam apenas mais 3 votos da primeira turma do STF, que é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O voto do Fux poderia condenar a Débora, mas ele pediu vista. Diante da conjuntura atual, isso obviamente não vai ser visto como um mero pedido para analisar melhor o caso. No último final de semana, a repercussão absurda à pena de 14 anos tem sido bem negativa. A esquerda tem tentado defender esse absurdo com aquele argumento ridículo de golpe de Estado. Mas está muito claro o que está acontecendo ali. É uma manifestante escrevendo com batom uma frase dita pelo próprio presidente do STF. Uma escrita facilmente removível e sem danos permanentes. O fato de o Fux ter feito esse pedido de vista mostra, sim, um pequeno recuo. Vale ressaltar que Trump planeja sancionar todos os ministros da primeira turma, caso eles continuem dando sustentação para as decisões de Moraes. Então, Fux pode estar tentando tirar o corpo fora. Ele pode apresentar um voto que condene a manifestante apenas pela escrita com batom. Se ele der a pena máxima por isso, ela pegaria 3 anos de prisão, o que significaria que ela seria solta, pois já cumpriu 2 anos de prisão preventiva. Mas ele teria que contar com o apoio da Carmen Lúcia e o Zanin. Não dá para saber, por enquanto, se é uma divergência isolada do Fux ou uma ação coordenada por ele, Zanin e Carmen Lúcia. Mas só o fato de existir esse recuo é algo novo e relevante. E esse fato também pode ensejar um novo pedido de soltura, já que ela está há 2 anos sob prisão preventiva. Já que o julgamento foi suspenso, não seria nenhum absurdo fazer um novo pedido de soltura. Isso tudo é uma mudança que pode salvar a Débora de uma prisão absurda e injusta. Pessoal, nosso trabalho é patrocinado por vocês. Fomos prejudicados pela censura de Alexandre de Moraes, que prendeu o meu marido Alan Frutuoso e logo em seguida impôs medidas cautelares absurdas. Uma delas, inclusive, é não poder usar as redes sociais. Por isso, diariamente, eu trago a vocês informações que vocês não encontram em qualquer lugar. Portanto, é fundamental o patrocínio de vocês, seja através do QR Code ou da chave Pix que aparece aí na tela. Desde já, muito obrigada por todo o apoio que vocês têm me dado. Mas não foi só o julgamento da Débora que foi suspenso. Outro ministro que resolveu pedir vista foi o ministro Cássio Nunes, no julgamento da Carla Zambelli. Não que isso vá mudar muita coisa, pois o placar já está 5-0 para uma prisão e cassação da deputada. Tudo indica que Zambelli terá que cumprir pelo menos 1 ano de regime fechado, já que deram uma pena maior que 5 anos para ela. Mais um caso claro de perseguição política. Esse pedido de vista apenas dá mais tempo para o processo ser transitado em julgado. Ele só dá mais tempo para Zambelli antes de mandá-la para a prisão. Existe a possibilidade remota dos ministros que já votaram reverem seus votos, mas isso é muito difícil, porém não é impossível, ainda mais num cenário de pressão internacional. Por falar em pressão internacional, hoje Trump anunciou as temidas sanções secundárias para quem comprar petróleo da Venezuela. E esse caso chama atenção porque podemos fazer um paralelo com o Brasil. Os Estados Unidos sancionarão países que apoiem a Venezuela com compra de petróleo em 25% de tarifas em todas as relações comerciais com os Estados Unidos.
Qualquer país que compre petróleo de lá será tarifado em 25% a partir do dia 2 de abril. Isso serve de alerta para o Brasil, já que o regime brasileiro esboça uma reação contra os americanos. Não é à toa que Lula, Alcolumbre e Hugo Motta estão fazendo uma turnê na Ásia. Japão e Vietnã estão no roteiro, e no caso do Vietnã, um aumento da parceria com o país comunista pode ajudar o Brasil a fugir de futuras sanções. É claro que o Vietnã não poderia socorrer o Brasil diante de futuras punições vinda dos Estados Unidos, mas se juntar vários países do tamanho do Vietnã, isso pulverizaria a balança comercial brasileira. Mas, independente de qualquer coisa, o movimento do Lula ao lado dos chefes do Legislativo mostram que eles já estão esperando por sanções. E percebam que não são apenas os chefes atuais, mas Lira e Pacheco também estão na turnê. É bom ficar de olho nos tipos de parcerias que serão assinadas e nas ligações das empresas brasileiras que serão beneficiadas com isso. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. A segunda-dama dos Estados Unidos, Usha Vance, está em solo groenlandês junto com os secretários de Defesa e Energia dos Estados Unidos. A visita é mais uma ação para marcar território nesse processo de anexação da ilha. A esposa de Vance visita uma base militar americana na ilha. Trump vai aumentar o número de militares na Groenlândia e, dessa forma, anexar a colônia dinamarquesa. Trump recentemente afirmou na cara do presidente da OTAN que vai tomar a ilha. Então, essa visita é mais uma etapa nesse processo de expansão do Império Americano. I think it's important. It's important from the standpoint of international security. And if you look at the ships outside of Greenland, you have Russia, you have China, you have lots of different people and lots of different places, and it cannot go on the way it is. It's not going to go on the way it is. I'll make a statement. It's not going to happen. So they're going there, and that's purely friendship. Who's doing the inviting? You said people. A lot of people, yeah. People from Greenland are asking us to go there. We have many requests from many people, some officials too. Mr. President. Yeah. Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do, because he doesn't care about what the Europeans scream at us. He cares about putting the interests of America's citizens first. Britânicos, israelenses e iranianos protestaram nas ruas de Londres nesse último final de semana. As manifestações foram contra a islamização da Inglaterra. Hoje ocorre mais uma rodada de negociações para o fim da guerra na Ucrânia. Uma delegação russa está na Arábia Saudita para avançar nas negociações. Na Ucrânia, um grupo de recrutadores levaram mais um pai de família para a guerra. Eles agiram daquela forma típica, como já tenho mostrado aqui no canal. Chegam numa van e capturam rapidamente a pessoa. Só que dessa vez, eles se superaram. Eles levaram um pai e deixaram o bebê no carrinho, abandonado na calçada, uma total falta de humanidade. Por falar em falta de humanidade, na Ucrânia eles têm feito recrutamento forçado de pessoas que são incapazes de lutar, como pessoas com deficiência.
Porém, essas pessoas ainda têm que passar por humilhações dos próprios colegas ucranianos, que debocham de suas limitações, como podemos ver nesse vídeo. Porém, se eles são bravos para debochar de pessoas com deficiência, não se pode dizer o mesmo no campo de batalha. Vejam esse flagrante de um soldado ucraniano fugindo de Kursk, camuflado de arbusto. Ele foi capturado após ser detectado por um drone. Na Alemanha, a direita foi às ruas nesse final de semana, mas uma manifestação dos direitistas chamou a atenção. Uma carreata em Colônia manifestou apoio à Rússia por sua luta contra o globalismo. Parece que nos Estados Unidos começou a queima de arquivo. A advogada de Biden, Jessica Eber, foi encontrada sem vida em sua casa. A polícia está escondendo a causa da morte. A advogada chegou a ser indicada para o cargo de procuradora por Biden. Ela conduziu casos emblemáticos, como a acusação contra Asif Rahman, que vazou documentos da CIA que mapeavam os planos de Israel para atacar o Irã. Ela também atuou em vários casos contra russos. No Brasil, Bolsonaro decide não participar do seu julgamento. Ele decidiu nem assistir. Ele poderia ir até o plenário do Supremo, como Trump fez no Tribunal de Nova York. Seria até bom ele marcar presença e fazer uma coletiva na porta do Supremo denunciando os abusos. Mostraria força e coragem para encarar essa justiça. Bolsonaro não vai ao Supremo, mas ele estará no podcast Inteligência Limitada e ele vai acompanhado do Tarcísio. Na sexta-feira, a CNN noticiou que se ele indicar o Tarcísio como candidato a presidente, ele não será preso. O entorno do ex-presidente já começou a traçar uma estratégia para convencê-lo sobre o seu futuro nas eleições de 2026. Um grupo restrito de políticos, amigos e familiares deve ser escalado para convencê-lo. Apenas 4 nomes têm sido citados como aqueles capazes de convencer o ex-presidente a mudar a dinâmica de 26. O pastor Silas Malafaia e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. No PL, o partido de Bolsonaro, foi colocado um prazo limite para convencer Bolsonaro a lançar Tarcísio como candidato ou, ao menos, entender que esse é o caminho apoiado pela maioria de direita. Até novembro deste ano, a avaliação é de que o julgamento sobre a trama golpista vai acabar neste período, portanto, a estratégia tem que estar trabalhada até lá. Será que Bolsonaro caiu nessa? Isso atende completamente aos interesses globalistas que sustentam a juristocracia. Damares falou que os republicanos têm um projeto de poder. Então, é sempre bom lembrar que Tarcísio é do Republicanos. Comentem aí o que vocês pensam sobre essa atitude do Bolsonaro de não encarar os ministros no plenário e, ao mesmo tempo, demonstrar apoio ao liberal Tarcísio de Freitas. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal sábado e domingo, como Gilson Filho, Ercília Nunes, Fernando Augusto e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.